E pessoal, agora a gente vai falar de limites no infinito e limites infinitos. Bom, antes de adentrar na matéria, vamos fazer algumas considerações sobre o que é o infinito, né? No ensino médio, essas definições às vezes não são muito bem trabalhadas, ficam algumas dúvidas e acabam dificultando posteriormente aí, nas matérias de cálculo no ensino superior. Então, o que seria o infinito? O infinito, existe até um símbolo para representar ele, que é uma espécie de 8 caído, né? Que representa algo maior do que qualquer número real que eu entregar. Ou seja, isso não é um número real, porque se eu entregar um número real para você, existe algo maior. Logo, embora a gente use essa notação aqui para o infinito não é um número real com o qual a gente trabalha matematicamente. Ou seja, se eu escrever infinito vezes 2, ou infinito mais infinito, coisas desse tipo, algo dividido por infinito, é matematicamente errado falar isso, porque isso não é um número natural com o qual eu esteja trabalhando. Isso é apenas uma representação de algo, como eu disse, maior do que qualquer número natural. Portanto, quando eu digo limites no infinito, eu quero dizer que eu quero propor um limite quando o meu x tende a números cada vez maiores, cresça indefinidamente. Ou seja, ele pode ser maior do que qualquer número natural qualquer número real que eu entregar a você. Então, vamos agora trabalhar aqui com limites no infinito. Eu fiz duas funções aqui, uma em verde e uma em vermelho, para exemplificar isso. A função em verde é f de x, que é 1 meio elevado a x. E a função em vermelho, g de x, que é 2 elevado a x. Essas funções, embora diferentes, têm comportamentos parecidos aí, simétricos, né? Então, vamos analisar a função f de x. O que eu posso dizer do limite da minha função f de x quando o meu x tende a mais infinito? Ou seja, tende a um número maior do que qualquer real que possa dar. Bom, a gente vê que cada vez que x cresce, cada vez que ele tende aí a um número maior, mais positivo ainda, mas é um erro dizer mais positivo, são todos igualmente positivos. Então, cada vez mais para a direita aqui do eixo positivo, o que acontece com a minha função quando eu jogo x para lá? A minha função ela se aproxima cada vez mais do valor zero. Ou seja, ela tende ao zero, à medida que eu tendo x ao infinito. Portanto, eu posso dizer que o limite da minha função f de x, de uma maneira intuitiva agora, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. E analogamente, o que eu posso dizer do limite da minha função g de x quando o meu x tende a menos infinito? Bom, assim como mais infinito era quando eu alcançava um número maior do que qualquer número real, o menos infinito é o simétrico, né? É um número menor do que qualquer número real. Ou seja, em vez de eu pegar o meu valor x e jogar para lá, eu jogo para cá. Ou seja, eu vou cada vez mais para o eixo negativo aqui, para o lado esquerdo do plano. Então, a minha função g de x, se eu for reparar, à medida que eu diminuo o x, que x vai decrescendo, a minha função vai se aproximando de zero indefinidamente. Ela pode ou não chegar a valor zero, mas eu sei que ela se aproxima do zero cada vez mais. Ou seja, eu posso dizer novamente de uma maneira intuitiva que o limite da minha função g de x, quando x tende a menos infinito, ou seja, quando x tende a um valor menor do que qualquer real, também é o valor de zero. Cada vez mais que eu decresço x, a minha função se aproxima de zero. Então agora, fazendo a definição matemática de limites no infinito, eu dividi em dois casos, caso 1 e caso 2, em que a minha função f de x tem limite L quando x tende a mais infinito e a menos infinito. São os dois casos aí que eu separei. E a gente diz que uma função f de x tem limite L quando x tende a mais infinito, quando, dado um epsilon maior que zero, que é o quanto eu quero aproximar f de x de L,
existe um k, um valor positivo, tal que, para todo x maior do que o k, a minha função tem uma distância de L, que é o meu limite, menor do que epsilon. O que é isso? Né? Que exatamente a ideia do infinito é aquela de sempre, dado um real, pegar um maior. Ou seja, se eu acho um valor k, para o qual, a partir dali, a minha função sempre vai ser menor, a minha função f de x e o meu limite L sempre vão estar distanciados de uma distância menor do que uma distância que eu escolho, que é epsilon, então eu posso cada vez escolher uma distância menor, um epsilon maior, quer dizer, perdão, um epsilon menor, para estreitar essa distância e fazer a minha função se aproximar do valor de L à medida que x cresce, ou seja, que x tende ao infinito, ao mais infinito. Analogamente, quando eu digo que minha função f de x tem limite L quando x tende a menos infinito, quando dado um epsilon maior que zero, novamente, quando eu quero aproximar, existe um k positivo, um valor real positivo, tal que, para todo x menor que menos k, ou seja, se k é positivo menos k negativo, x menor do que ele está tendendo, então, cada vez decrescendo mais. Para todo x menor do que menos k, a minha função f de x e o meu valor L, que é o quanto eu quero aproximar, se distanciam de uma distância menor do que epsilon, que é o que eu quero aproximar. Então, explicando novamente, eu digo que minha função f de x tem limite L quando x tende a menos infinito, quando eu conseguir achar um valor k positivo, tal que, se x for menor do que menos k, se x, definição do menos infinito seria cada vez um valor menor, né? Ou seja, a partir de menos k para frente, a minha função f de x se aproximaria ainda mais de L. Ou seja, cada vez eu vou restringindo essa distância epsilon maior que zero, eu vou tomando epsilons menores, só que maiores que zero, né? Distância valor positivo, de forma que a minha função se aproxime cada vez mais de L. Então, portanto, essa é a definição matemática de limites no infinito, mais e menos. Agora, tratando finalmente de limites infinitos, eu peguei como exemplo aqui para ilustrar esse tema a função f de x igual a 1 sobre x, com x sendo diferente de zero, já que não existe divisão por zero aqui. Então, eu desenhei aqui o gráfico dessa função, um esboço, para a gente ter uma noção de como é que ela funciona. Reparem que, se eu for me aproximando aqui pela esquerda, pela direita, do valor de zero, aqui do x igual a zero, embora ele não esteja definido, minha função não esteja definida ali, a minha função ela vai sempre crescendo à medida que eu vou tendendo x para zero aqui pela direita. Ou seja, ela vai crescendo indefinidamente e você pode me dar qualquer número real que eu vou achar um valor próximo de zero, tal que a minha função vai retornar um número maior do que esse número real. E, analogamente, quando eu for me aproximando pela esquerda aqui de zero, minha função vai decrescendo indefinidamente. Então, se você me der qualquer número real negativo, eu vou conseguir achar um valor nessa função aqui no domínio, tal que, se eu substituir esse valor em f de x, eu vou chegar no f de x menor do que esse número real negativo, ou seja, ela vai tendendo aqui, à medida que eu me aproximo de x de zero pela esquerda, a minha função é tendendo para o menos infinito. Então, o conceito de limites infinitos é exatamente a minha função tender para mais ou menos infinito. A definição matemática disso é a seguinte: o limite de uma função f de x qualquer, quando x tende a um ponto P, é mais ou menos infinito, quando, dado um m maior do que zero, existe um delta maior do que zero, sendo que esse delta é a distância que eu tenho que restringir o meu domínio, tal que, se x e p estiverem distanciados de uma distância menor do que delta, então eu vou conseguir achar um valor de f de x maior do que qualquer número real que eu entregar para você, no caso aqui do limite ser mais infinito, ou menor do que qualquer número real que eu entregar para você, no caso do limite ser menos infinito. Então, essa é a definição. A própria definição do infinito, como eu tinha comentado, era de que o mais infinito
representava algo maior que qualquer número real. Ou seja, qualquer número real que eu entregue, que é o m, eu consigo achar um x tal que dele para frente, se esse x estiver distanciado de uma distância menor do que delta de um ponto específico, a minha função vai retornar valores maiores que qualquer número real. E no caso do limite ser menos infinito, se a minha função estiver próxima bastante de um valor específico, a minha função retorna valores menores do que qualquer número real, que era a definição de menos infinito que a gente viu.